Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos a habitual lição de francês. Ouçamos agora a convidada de Luís Guita, correspondente em Lisboa. Convidada. Afrolink é uma plataforma dedicada a divulgar e promover na internet os profissionais africanos e afrodescendentes em Portugal ou com ligação ao país. O site, criado pela jornalista Paula Cardoso, além de divulgar negócios, pretende que os profissionais partilhem experiências, criem alianças e valorizem competências. Os perfis da jurista Ana Isabel Amaral, do copywriter Vilmer Carvalho, da empresária e gestora desportiva Maria Tavares, do designer gráfico e editorial Carlos Vieira ou da fotógrafa Alice Marcelino são apenas alguns exemplos dos muitos profissionais que podemos encontrar no Afrolink. Um site que disponibiliza serviços, apresenta artigos, galeria de imagens, uma agenda e é um contributo para combater preconceitos. Paula Cardoso, o que é que está na origem do Afrolink? A minha própria história está na origem do Afrolink, sendo que o projeto em si começa a ser desenvolvido a partir do momento em que eu estou a criar as minhas primeiras histórias infantis, que fazem parte daquilo que eu pretendo que seja uma coleção, uma série, que é a Força Africana. E quando eu estou no processo de criação do primeiro livro, que se chama O Sol Desapareceu, Será que Foi Roubado?, eu preciso de um ilustrador ou de uma ilustradora, e quando começo a fazer essa procura, deparo-me com uma dificuldade em chegar a perfis de profissionais africanos e afrodescendentes em Portugal. E essas ausências, digamos, essa falta de alternativas, fez-me começar a refletir sobre onde é que estariam estes profissionais, e é a partir daí então que eu começo a matutar numa ideia que tornasse mais acessível uma série de perfis de profissionais africanos e afrodescendentes. Então o Afrolink parte desse reconhecimento de que existe essa dificuldade no acesso e de que há projetos e de que há uma série de posições em que essa pertença é um diferencial que deve ser acolhido. E depois também parte, obviamente, de uma série de construções e desconstruções identitárias que me levam também a querer promover uma maior representatividade negra na sociedade portuguesa, que eu começo com os livros infantis, por tentar promover essa representatividade no mundo da literatura infantil-juvenil, e depois passo então para essa necessidade que eu identifiquei de estender esta promoção da representatividade negra a todas as áreas profissionais. No livro, essa representatividade negra é conseguida através de 5 personagens. Como é que surgiram? Percebo que são os meus 5 sobrinhos, percebo que a minha própria família nuclear era de 5 elementos, e eu tenho 2 irmãs, portanto éramos as 3 filhas e os 2 pais, pai e mãe, que depois penso também nos países africanos de língua portuguesa e também são 5, e quando estas coincidências, digamos, todas começam aqui a alinhar, eu tenho esse ponto de partida. Ok, vão ser 5 personagens, já que eles são 5 e existe esta coincidência de existirem também 5 países africanos de língua portuguesa, eu vou criá-los com essa identidade, e é isso que acontece. São crianças que têm poderes, não são poderes aos quais estamos habituados, se calhar, nas histórias de super-heróis, são poderes que eu quis que fossem humanizados, coisas tão banais quanto a criança que tem tanta empatia ou que está tão atenta à forma como se dizem certas coisas, que tem a capacidade de pacificar qualquer discussão, por exemplo. E depois aquela criança que é tão boa com os computadores que consegue descodificar tudo. É trazer um bocado estas referências de hábitos, de coisas que nós temos no nosso cotidiano, que possam ser percepcionadas também como superpoderes. E lá está, eles são 5, têm estes superpoderes, 5 com estas pertenças dos países africanos de língua portuguesa, e com o seu próprio nome revela essa pertença que eles trazem. Nzinga, crioulo, bijagós, cacau e macua. Macua, Moçambique; Nzinga, Angola; cacau, Santo Tomé e Príncipe; crioulo, Cabo Verde; bijagós, Guiné-Bissau. E depois vão ter a cada história um mistério para resolver. Para fazer as ilustrações, procurou alguém africano ou afrodescendente a viver em Portugal. Porquê? Sim, porque há uma diferença na forma como nós sentimos as nossas experiências e toda esta relação com a nossa pertença, que tem que ver com a diáspora. Tendo crescido em Portugal, há uma série de desafios ao longo do meu processo de vida que decorrem do facto de eu ser uma pessoa negra. E eu queria que a pessoa que as ilustrasse, que a sua experiência também tivesse esse lugar de alguma despertença, porque é disso que se trata, sobretudo, de tentar encontrar aqui um lugar de pertença quando tudo à volta nos diz que não pertencemos.
E se formos ao Afrolink, o que é que encontramos lá? Encontramos no Afrolink histórias de profissionais africanos e afrodescendentes e também encontramos uma série de conteúdos que eu costumo descrever como afrocentrados, no sentido de que estamos a falar de eventos, por exemplo, sejam lançamentos de livros, inaugurações de exposições, em que o protagonismo seja africano, afrodescendente, negro, que acabam por ser acontecimentos que têm pouca cobertura no mainstream, digamos. E aqui no Afrolink eles encontram esse acolhimento. Portanto, além das histórias, temos eventos, temos sugestões de livros, também com essa preocupação de trazer elementos que nos permitam refletir mais sobre estas questões de identidade e que permitam também resgatar uma série de perfis históricos que foram apagados ou que não nos foram disponibilizados enquanto estávamos a crescer. Pode dar-me um exemplo de um desses perfis históricos? Por exemplo, a Virgínia Quaresma é uma delas, que é apresentada como a primeira jornalista portuguesa, tendo em conta o exercício da profissão, porque antes da Virgínia havia outras mulheres a escreverem para jornais, mas não o faziam com esta amplitude que a atividade depois acaba por abarcar. Não eram repórter, não iam para fora do país fazer a cobertura de eventos, e a Virgínia Quaresma trouxe essa novidade à profissão. E ela tem essa pertença identitária, que é uma mulher negra, embora a história a qual nós temos acesso acaba por não acentuar muito essa característica, mas ela está lá. E o caso da Virgínia foi um que acabou por ter, se calhar, alguma maior repercussão, porque não só tem que ver com o facto de ter sido a primeira mulher jornalista negra, e também existia aqui uma questão de orientação sexual, porque a Virgínia Quaresma era lésbica. Portanto, esta questão da interseccionalidade, que também acho que é muito importante que nós abarquemos, acaba por estar também refletida na história da Virgínia Quaresma. É um resgatar da história que pode contribuir para uma reconstrução. Todo este caminho Afrolink permite-me não só contribuir para a construção de um imaginário mais diverso, um imaginário que não começa agora, não. Estas figuras já vêm muito lá de trás. Aliás, recentemente também houve uma reedição do jornal O Negro, 110 anos depois da primeira edição, e basta nós lermos os conteúdos dessa publicação para nós percebermos que estas são lutas bastante antigas. E todo este caminho que eu venho fazendo através do Afrolink permite-me individualmente fazer esse meu caminho de resgate da minha própria história, da história das minhas referências, da minha ancestralidade, da minha linhagem, mas também tem esse efeito que eu considero que é muito importante, que é de contribuir para esta reconstrução do imaginário coletivo português, que continua a estar muito colado a referências brancas, que obviamente têm o seu espaço e fazem parte da história, mas é preciso reconhecer que existem outras memórias que devem ser reconhecidas e que devem fazer parte daquele que é o nosso cotidiano, seja no espaço público, através de nomes de ruas, de estatuária, seja a nível curricular. Portanto, que esse caminho, a nível da educação, tem de ser feito. Recentemente, o Afrolink organizou o primeiro evento presencial, um mercado onde juntou profissionais que podemos encontrar no Afrolink. Como é que correu esse mercado? Foi incrível, tremendamente inspirador para mim. Quando eu chego à organização do mercado, que parte de um convite da Casa do Capitão, no Hub Criativo do Beato, fiz uma call. Nós tínhamos um limite de até 26 negócios que poderiam estar no mercado. Atingimos o limite e houve negócios que ficaram em lista de espera, o que dá bastante a dimensão do potencial desta comunidade. E neste caminho foi, de facto, muito entusiasmante perceber a diversidade de negócios, conhecer uma série de projetos e, a partir daí, confirmar que este é um caminho que é necessário trilhar, porque quando nós temos interesses em comum, é muito mais fácil e depois chegarmos aqui a pontos de contacto para depois trilharmos um caminho em conjunto. E foi muito importante para mim observar na prática estas alianças a serem construídas. E eu acho que é muito importante começarmos a criar esta consciência de que, a partir da economia, nós conseguimos combater alguns obstáculos. Então, o mercado foi a concretização de um dos pressupostos que está na gênese do Afrolink, que é o suporte Black Business, que é nós percebermos que as condições estão tão desequilibradas em termos de acesso, nomeadamente a financiamentos, que se nós não criarmos uma alternativa ao sistema, vai ser muito mais complicado. Então, o Afrolink, através do mercado e de uma série de outras iniciativas que pretende desenvolver, quer ser essa alternativa e está a afirmar-se como tal. Este mercado vai ter mais edições ou é para ficar por aqui?
Não, de todo. Aliás, o primeiro mercado aconteceu durante um fim de semana e ao longo destes 2 dias o que eu mais ouvia era: não podemos ficar por aqui. Nós vamos ter mais 2 mercados, pelo menos, no mesmo espaço. Está neste momento previsto é que façamos um mercado em setembro e outro em outubro. E esperamos nós que, até lá, consigamos encontrar um outro espaço para que em novembro façamos outro mercado, em dezembro, janeiro, fevereiro. A ideia é criar aqui uma regularidade mensal que permita, de facto, que se crie esta prática, este hábito de consumo. Além dos mercados, há algo mais para ser colocado em prática? Há uma dimensão da intervenção do AfroLink que eu pretendo concretizar, que tem que ver com a questão formativa. Ser possível capacitar não só a comunidade, mas também as pessoas que, estando fora, querem perceber como é que podem ser, por exemplo, antirracistas. Como é que eu posso, de alguma forma, contribuir, fazer diferente? E coisas tão elementares como: eu não sei como ter esta conversa em casa com os meus filhos. No meu local de trabalho, eu sinto essa necessidade de trazer essa discussão e de trazer uma maior diversidade das equipas. Como é que eu faço isso? Por onde é que eu posso começar? E o AfroLink, um dos objetivos que tem desde o início, é justamente prestar consultoria. Ser essa ponte entre empresas, entre projetos e profissionais negros e afrodescendentes. Esse trabalho já está a ser feito. Têm existido alguns contactos de algumas entidades que reconhecem que é necessário abrir esse espaço, porque se nós estivermos à espera que naturalmente o caminho se vá fazendo, eu temo que nem daqui a 3, 4, 5 gerações teremos uma mudança. Portanto, é preciso forçar essa mudança. Durante a nossa conversa em off, a Paula Cardoso referiu a falta de dados étnico-raciais em Portugal. Recentemente houve o Census de 2021, onde continuou a não existir uma recolha de dados étnico-raciais. Considera importante que seja feita essa recolha de dados? É fundamental. Não é possível nós termos políticas públicas eficazes que permitam, de facto, resolver estas desigualdades históricas sem recolha de dados étnico-raciais. Basta nós pensarmos, por exemplo, na questão do género. Quando nós começamos a introduzir as cotas de acesso para as mulheres, nós fizemos-lo a partir dessa constatação de que existe um enorme desequilíbrio entre salários e oportunidades para as mulheres quando comparadas com os seus colegas masculinos, e estamos obviamente a considerar profissionais com as mesmas competências, com o mesmo background académico, portanto profissionais que estão em pé de igualdade para concorrer a determinada posição. E foi a partir desse reconhecimento que então se começaram a criar uma série de programas para combater esta desigualdade que está reconhecida do ponto de vista estatístico, portanto é factual. E o que se passa com a questão étnico-racial é que quando nós falamos de racismo sistémico, quando falamos de racismo estrutural, nós não estamos a dizer que todos os portugueses, obviamente, são racistas, não estamos a fazer disto uma questão pessoal. Que, obviamente, existe essa dimensão racial, do racismo e de como ela se expressa numa série de conflitos interpessoais, mas aqui nós estamos a falar de um sistema, de uma série de privilégios que fazem com que os mesmos grupos permaneçam nos cargos de poder e influência, não permitindo o acesso de outras populações. E os dados étnico-raciais vão permitir justamente nós percebermos como é que o sistema exclui determinados grupos apenas em função da sua pertença. Nós temos uma série de profissionais qualificados negros que nem sequer são chamados para as entrevistas e que, quando fazem a comparação entre enviar currículos com e sem fotografia, percebem a diferença nas solicitações. E isto é algo que é comprovado na vivência das pessoas negras em Portugal cotidianamente, mas que não está refletido em estatísticas e que é preciso que esteja para que então a força de reivindicação seja maior, para que de facto seja possível desenvolver políticas não só de habitação, como de educação, como de acesso a emprego e tantas outras áreas que sejam de facto eficazes, que vão ao ponto daquilo que é importante resolver. Ouvimos Paula Cardoso, criadora da plataforma digital AfroLink. De Lisboa, Luís Guita para RFI.